desligar os celulares, sempre agradecer as pessoas que trazem doações, roupas, calçados, livros, seja lá qual for, né, o objeto que possa ser útil para os demais, tá bom? Lembrando que sempre quem for trazer em boas condições. Quem quiser doar algum espécime, né, também, tudo certo, tá bom, pessoal? E quem não puder doar nada, não tem problema, porque está doando. A presença de vocês é uma doação, porque quem trabalha necessita dos irmãos para dar continuidade no que se propôs. Então, às vezes a gente pensa, né, eu vou lá e vou receber, vai receber, mas vai doar muito para quem está trabalhando. Então, isso é uma rede de apoio uns aos outros. Então, sempre todos estão doando, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Bom, a CREPAD é uma das casas irmãs que fica em Ferraz de Vasconcelos e ela faz um trabalho de apoio a pessoas que possuem algumas dificuldades em relação a substâncias químicas. Então, lá eles estão se reestruturando e estão precisando de voluntários. Se algum de vocês puderem ou conhecerem algum médico, enfermeiro ou psicólogo, por favor, lá na livraria, faça contato, se a pessoa quiser participar, aí as orientações ali na livraria, tá bom, pessoal? Às vezes a gente tem um sobrinho que é médico e que gostaria de ser voluntário, olha aí, uma boa oportunidade, tá bom? Lembrando também algumas informações importantes, aos domingos nós vamos ter o trabalho Evangelho, Vibrações e Passes, também no horário das 9 às 9h45 da manhã. Começa dia 5 de abril, tá ok? E nós temos também um curso de nome, é um curso complementar, para os trabalhadores do núcleo, é sobre perispírito. Esse curso, ele terá uma turma que vai começar dia 6 de abril e outra 9 de abril. Então, aos trabalhadores que quiserem participar, também pode pegar as orientações nos cartazes ou na livraria, ok? Então, agora o Fabrício vai fazer a abertura oficial. Obrigada, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um trabalho, Evangelho, Vibrações e Passes, de sábados. É uma grande alegria sempre estar aqui, né? Todos os sábados que a gente está aqui, a gente sempre sai mais equilibrado e é um alívio, né, para as nossas almas, não é verdade? A gente pede que todo mundo sempre esteja aqui, né, presente, não somente de corpo, né, mas principalmente de alma. Então é por isso que a gente sempre pede para desligar os celulares, né? Porque mesmo que a gente às vezes coloque no silencioso somente, chega uma mensagem, a gente desvia o olhar, e nesse desviar o olhar, às vezes, de ler a mensagem, às vezes é uma mensagem que vai gerar algum tipo de ansiedade, porque se tem uma coisa que todo mundo anda, é ansioso, né? Com a velocidade que as coisas estão acontecendo cada vez mais, isso gera cada vez mais ansiedade em todo mundo. Então, o que a gente pede é realmente desligar o celular, e o nosso pedido é justamente para que a gente possa, como eu repito, né, sempre ajudar a espiritualidade. Ajudar a espiritualidade? Exatamente, ajudar. Porque eles estão trabalhando o tempo todo por nós. Antes da gente chegar aqui, eles já prepararam esse ambiente. E agora nós estamos aqui, eles continuam trabalhando por nós. Só que a gente atrapalha eles quando a gente desvia o pensamento. Porque tudo é sintonia, é vibração. Então, vamos manter o pensamento aqui, são 45, 50 minutos. É pouco tempo para um benefício enorme da gente sair daqui mais equilibrado e fortalecido para a semana que está por vir. Porque a gente sempre comenta, dentro do centro espírita tudo é maravilhoso, né? Tem aqui essa vibração, a gente se sente bem. Mas os nossos desafios estão lá fora.
E é aqui que a gente busca essa força, né, para esse equilíbrio, para a gente enfrentar aquilo que está por vir. Um outro ponto que eu comento é, hoje tem o sorteio do livro, né, então o Márcio está distribuindo aí os papéis para vocês, e uma coisa que a gente vai mudar a partir do mês que vem a gente faz uma coisa um pouco estranha, na verdade, né? A palestra no primeiro sábado do mês é sobre o livro, e a gente sorteia no terceiro. E a gente andou conversando entre nós, a gente descobriu que a gente não sabia o porquê que a gente fazia isso. Então agora a gente vai vamos otimizar aqui, vamos tornar isso melhor. Tem a palestra do livro no primeiro sábado do mês, sorteamos o livro no primeiro sábado do mês também, tá? Então hoje é o sorteio do livro do mês de março, e a gente acaba sempre sorteando mais alguns, e depois em abril, a partir de abril, sempre primeiro sábado do mês, palestra sobre o livro, sorteio do livro do mês, tá bom? Vamos lá então começar o nosso trabalho. O capítulo do Evangelho que será lido e que será também estudado aqui por nós é o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, especificamente o item 9, o argueiro e a trave no olho. As leituras do Evangelho e da mensagem será a Vera Pereira, prece inicial Maria José, vibrações gerais dos passes e vibrações das águas será a Priscila, a prece final será a Isabel. E hoje, para nos dar a palestra desse tema tão importante e tão necessário, nós temos a alegria de anunciar a nossa querida amiga Aline Varela, que é uma grande trabalhadora aqui da nossa casa, uma grande palestrante, que dá palestras aqui também, fora, em outros lugares, uma grande oradora e que certamente nos trará grandes ensinamentos. Vamos ficar com ela, ouvir atentamente e vibrar intensamente. Que Jesus nos abençoe. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o arqueiro e a trave no olho, capítulo 9. Um dos capítulos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se no espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? De Nelson Moraes, Momentos de Sabedoria. A paciência. Saiba cultivar a paciência. O que não aconteceu durante um ano, poderá acontecer a qualquer momento. Faça como o lavrador experiente, que semeia e colhe no tempo certo, sem comprometer a qualidade do fruto. Trabalhe sem cessar, confie no seu esforço e aguarde pacientemente. Assim como a terra responde ao agricultor através da semente no tempo certo, a vida responderá a você recompensando seus esforços. Continue semeando com sabedoria. Cumpra com denodo as suas obrigações para com a vida. Faça o melhor que puder por tudo e por todos. E com certeza você será recompensado pelo seu trabalho. Pois todo trabalhador é digno do seu salário. Todos aqueles que vivem ansiosos acabam sofrendo por antecipação um mal que talvez virá. Que assim seja. Vamos fechando nossos olhos, vamos mentalizando esse Cristo de Deus, que já nos acordou desde manhã, para que pudéssemos estar nessa tarde tão linda, no recanto amigo do Paz e Amor. E com o coração contrito e alegre, damos início ao trabalho da tarde, sem antes agradecer a Jesus, o Mestre por excelência, que esteja conosco e que fique conosco, para que possamos sempre aprendermos com maior facilidade
o Evangelho que será tão bem licionado pela nossa querida. Fiquemos atentos a cada palavra, a cada ação, porque estamos na casa de Cristo, no paz e amor, e cada um de nós é responsável pela tarde de hoje para o aprendizado do amanhã, que já começa hoje. Obrigada, Jesus, pela sua presença e pela presença amorável do plano espiritual aqui conosco. Com licença, Senhor, para iniciarmos o trabalho. Boa tarde a todos. Agradecer primeiramente pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, conversando um pouquinho com vocês e a gente poder refletir juntos. Eu acho que é o mais importante. Quando eu pedi para ler esse início desse trechinho do Evangelho, que fala sobre a questão do julgamento, e eu percebi que isso é um convite muito sério para cada um de nós. Porque sem a gente perceber ou sem a gente imaginar, nós temos ainda maus hábitos, maus costumes. E um desses ainda é o julgamento. E a gente não percebe que a gente julga. Basta simplesmente uma outra pessoa fazer algo daquilo que eu não concorde, ou ter alguma postura que eu também não aceite. Neste primeiro momento, eu nego aquela pessoa e eu critico. Olha, aquela pessoa está fazendo errado. Aquela pessoa agiu de uma maneira que não é legal. Aquela pessoa fez tal coisa. Mas vocês podem dizer, é só uma crítica. Será que é uma crítica? O que está por trás de tudo isso? Por que eu estou criticando, então, esta pessoa? De uma postura que, aos meus olhos, é errado. Será que a minha postura perante aquela pessoa é correta? Talvez não. Mas nós estamos, novamente, acostumados, habituados a olharmos somente para aquilo que nós achamos que é certo. Então, se uma pessoa está acostumada a atravessar numa faixa de pedestre e uma outra atravessa fora, ela está errada? Ela está errada, sim, porque o lugar que ela deveria atravessar é ali. Mas a gente não sabe por que motivo ela quis atravessar fora. E todos nós fazemos isso. Não está vindo carro, eu posso atravessar. Um exemplo simples, né? Mas o certo não seria a gente atravessar na faixa? Então esse argueiro no nosso olho é justamente aquilo que impede da gente se observar. Da gente perceber quem realmente nós somos. Ou a gente até sabe quem a gente é, mas a gente se esconde. Porque perante a sociedade eu preciso me mostrar de uma outra forma. Eu preciso me mostrar de acordo de onde que eu estou indo. Porque se eu mostrar quem realmente eu sou, com certeza irão me julgar. Por quê? Eu tenho tanto medo. Porque eu tenho um orgulho ali atrás. Porque eu tenho certeza que se fosse ao contrário, eu também faria o mesmo. Então, este peso do julgamento, que acaba sendo indiretamente também uma cobrança, querendo que as pessoas se moldem exatamente aquilo que eu, dentro do meu mundo, eu imagino que deva ser certo.
E é por causa deste peso, desse julgamento, que nós ainda carregamos desses maus hábitos, desses maus costumes, que nós fomos aprendendo e a gente foi se desenvolvendo durante essa nossa trajetória. Mas nós temos oportunidade todos os dias de nos melhorarmos. Todos os dias. Quando eu for falar algo de alguém, a primeira coisa é: se eu fosse fazer a mesma coisa que essa pessoa, eu teria medo de ser julgada? E aí tem aquela história que diz assim, né? Para você saber um pouco a dor do outro, coloca o sapato daquela pessoa e caminha um pouco para você sentir a dor daquela pessoa. Então a gente acaba esquecendo o que é respeito. Respeito pelo próximo. Respeito pela história que aquela outra pessoa viveu. A gente julga tanto o tempo inteiro. A gente cobra o tempo inteiro. Exigimos o tempo inteiro. Mas em nenhum momento a gente para colocar no lugar daquela pessoa. Eu lembro de quando eu era pequena e passava os moradores de rua batendo na porta de casa, pedindo alguma coisa para comer, né? E minha avó sempre que podia dava uma frutinha, tal. E o meu avô não vai alimentar essas pessoas. Lógico que ele usava outro adjetivo, que eu não vou dizer aqui, que eu acho que não precisa, né? E para mim aquilo, eu não entendia por que ele falava daquele jeito daquelas pessoas. Né? E ele falava assim, essas pessoas não trabalham, essas pessoas não fazem nada da vida, fica tudo aí, ó, jogado por aí. E esse é o olhar que muitas vezes nós temos quando nós vemos os moradores de rua. Estão aí, não fazem nada, a gente oferece trabalho, muitos não querem. E assim a gente tem um discurso enorme. E aí eu fui para a igreja católica, porque eu fui criada na igreja católica, junto com a minha tia, para servir sopa. Para quem que a gente ia servir sopa? Para os moradores de rua. Para todos aqueles adjetivos que meu avô havia dito dentro de casa. E uma freira virou para mim e falou assim, eles precisam, eles não têm. E eu fiquei naquela dúvida. De um lado me dizem porque eles não fazem, porque não querem. Do outro lado me dizem que eles não têm, que eles não conseguem ter. Quem está certo? E quem que era eu ali naquele meio para julgar o que era certo e o que era errado? O tempo passou, eu fui trabalhar aqui nos chocolateiros, de novo, junto com os moradores de rua. E ali eu pude, já mais madura, mais adulta, ouvir as histórias. E essas histórias têm peso. E um peso que ninguém aqui vai saber. Um peso que a gente desconhece. E que a gente julga. E aí pode falar assim, são pessoas que não têm vontade. E quantas vezes nós, dentro da nossa casa, a gente também não tem vontade? Quantas vezes nós também, dentro de casa, a gente não quer fazer nada? E por isso nós somos menos do que eles? Talvez a diferença é porque nós temos um teto e eles não. Mas isso eu peguei um exemplo de moradores de rua. Quando nós vamos falar das prostitutas? Nossa, piorou, né? Se Jesus chegasse neste momento aqui, ele faria alguma discriminação? Com certeza, não.
Ele sabe da história de cada um, do íntimo de cada um, da necessidade individual, dos sofrimentos que cada um carrega dentro de si. Nós precisamos aprender a olhar o próximo com respeito. E este respeito ainda está muito longe de nós, porque nós negamos primeiramente quem nós somos. Enquanto eu não me conhecer efetivamente, assumir quem eu sou, aprender a me respeitar na minha íntegra, entender que as mesmas dores e mazelas que eu passo, outras pessoas passam, e muitas vezes até pior do que a minha. Nós olhamos para as guerras, crianças que foram para a escola e não voltaram mais. Isso é pesado também. E o que nós fazemos? Julgamos ainda. Em qual momento que vocês ouviram falar em alguma barbárie e vocês se silenciaram e buscaram por uma oração de uma forma neutra para poder ajudar aqueles que estavam precisando? Nós ainda temos o hábito de julgar. É mais prazeroso, como diz o Ariano Suassuna, 5 minutos de conversa positiva, acabou o assunto. Conversa ruim, nossa, a gente vai o dia inteiro, vira para o outro dia, ainda tem ibope ainda para o outro. Não é isso? Olha que triste isso. E isso é uma forma de nós percebermos os nossos vícios morais. Não é o vício do outro. E esse capítulo é para a gente, não é para o outro. É para a gente tirar aquilo que impede a gente de se enxergar. Por que eu estou tão acostumada a ficar falando coisa que não é legal? Por que eu não estou me dedicando a fazer algo de bom? Para mim. Para mim. Vou me melhorar, vou buscar me autoconhecer, vou buscar entender os meus defeitos, porque eu não gosto dessa palavra, porque parece que sempre falta algo, né? Defeito. E nós somos perfeitos, nós não somos defeituosos. Então eu falo que nós temos qualidades não aprimoradas. Ai, que diferente, fica mais gostoso, né? Então essas qualidades que não estão aprimoradas, nós precisamos melhorar. Mas eu não tenho que melhorar o outro. Ah, mas eu estou fazendo, e lá em casa, e deixa a casa. Eu vou fazer a minha parte. Lá em casa, que cada um faça a sua. A não ser que tenha pequenininho. Aí a responsabilidade é outra. Mas se não tem pequenininho, é tudo grande, cada um assume a sua responsabilidade consigo mesmo. Eu vi outro dia um post que falava assim: vocês já viram cama hospitalar ser de casal? Caixão de casal? Não, né? É tudo um. É para lembrar que nós somos indivíduos. Nós viemos sozinhos e nós vamos voltar sozinhos. Então, a minha estrada de evolução depende de quem? De mim. Quem está do meu lado quiser me acompanhar, a jornada vai ser mais gostosa. Se não quiser, não tem problema. Eu tenho que respeitar o tempo dele, dela, deles. Mas eu preciso olhar para o meu tempo, para a minha responsabilidade perante a minha vida. E a gente esquece dessa responsabilidade, porque é muito mais gostoso colocar a cadeirinha na rua, né? Como era antigamente, e fazer aquela boa fofoquinha com os vizinhos enquanto as crianças brincavam. Meu marido fala assim: eu não gosto de fofoca, mas eu gosto de me manter bem informado.
não é? Todo mundo gosta de se manter bem informado. Olha lá, imagina! Porque isso alimenta algo muito bom dentro da gente. Porque se fosse ruim, a gente não ia nem dar, né? O famoso ibope, a gente não ia dar nem atenção. Mas é gostoso. A minha antiga sogra, ela falava assim: Bela, vamos falar mal da vida alheia, porque a nossa já está falada. E olha, se percebam, nós ainda gostamos de julgar. Ainda é prazeroso falar dos outros, mas a gente não gosta quando alguém fala de nós. E dependendo da situação, ainda a gente vai tirar satisfação porque que está falando da gente. Aonde já se viu você falar uma coisa dessa de mim? Se eu estivesse realmente preocupada comigo, eu me importaria com o que os outros vão falar ou deixar de falar? Era capaz que eu ainda falava assim: não, calma aí que eu sei mais coisas de mim, eu vou te ajudar. Não é só isso. E essa trave? E eu acho que agora todo mundo começou a perceber essa trave, o que embaça a nossa visão para um caminho moral. Quem é você de verdade? Quais são os seus pensamentos? Porque quando eu estou dentro da minha casa, dentro do meu quarto, com a porta fechada, somente eu sei quem eu sou. Somente eu sei o que eu penso, o que eu sinto. Aquilo que é bom, aquilo que é ruim, eu sei. Lógico que os nossos mentores também sabem, mas graças a Deus eles não se materializam para ficar fazendo fofoca, né? Mas quem eu sou? Dor, todo mundo teve. Os traumas de infâncias, todos nós tivemos. Eu só não posso ficar arrastando isso como uma punição perpétua para o resto da minha vida. Porque minha vida foi assim, minha vida foi assado, porque eu sofri isso, porque eu sofri aquilo. E hoje, o que você faz com tudo isso? Eu revivo a cada instante como se fosse agora. Isso é uma forma de autopunição. É uma pessoa que não consegue se desprender da dor. Existe um caminho? Existe. Hoje em dia nós falamos tanto em processos de autoconhecimento, de desenvolvimento humano, de terapia, de psicólogos. E não é uma coisa assim, eu vou lá só ficar falando, não. São pessoas que estão prontas para poder caminhar com você nessa ressignificação da sua história. Porque às vezes é uma dor que ficou mal resolvida lá de trás e que te traz o peso até hoje. Para atitudes que você toma daqui para frente, ou que você vem repetindo um certo padrão comportamental. E isso é uma responsabilidade de cada um de vocês. Enquanto existem pessoas esperando Jesus voltar, achando que Ele vai salvar todo mundo, nós sabemos que Ele não vai voltar e quem vai se salvar é a gente mesmo. Ele mostrou o caminho. Só que é muito difícil a gente percorrer esse caminho. Porque é muito difícil a gente se assumir quem somos. De a gente poder olhar e falar, nossa, eu sou exatamente assim. É muito difícil. Porque fere o nosso orgulho. Eu não sou orgulhoso. Todos nós somos. Todos nós
temos ainda todas essas características. Todos nós carregamos ainda esses fragmentos falhos. E aí, mais uma vez, volta aquela responsabilidade. O que eu estou fazendo para eu poder me melhorar? Vocês já assistiram The Chosen? Quem não assistiu, assista. É um seriado maravilhoso. E ali mostra um Jesus que eu não sei se eu sinto falta das saudades ou a vontade de ter conhecido, mas de ter tido algum momento perto de um homem que era sábio, amoroso, firme, e que qualquer um que chegasse perto dele não se sentiria menor, menosprezado ou humilhado. Ele tinha olhos para todos de uma forma igualitária. Eu sei que no mundo que nós vivemos hoje, é muito difícil da gente ter um olhar igualitário para todo mundo. Mas a gente sabe que para Jesus, pelo menos para Ele, todo ser humano é bom. Nós que precisamos ainda desenvolver este outro lado. São pessoas que estão errando muito constantemente e não estão entendendo a gravidade espiritual que elas estão acarretando com tudo isso. Mas que elas serão responsáveis por todos os seus atos. E aí é onde que eu volto, quando nós sabemos de alguma situação, o que nós efetivamente fazemos? Talvez seja aquele momento de 5 minutos. Jesus, eu não sei se está certo ou se está errado, mas ajuda lá. Você sabe o que é melhor. Não cabe a mim. Na minha visão está errado. Na minha visão. Eu não sei nada do Senhor. Porque a gente sabe que os planos reencarnatórios é diferente de cada um. Nós temos um caminho, nós imaginamos. A gente já sabe o que é certo e nós sabemos o que é errado. Nós sabemos aquilo que vai nos beneficiar e aquilo que vai nos prejudicar. Então isso nos ajuda o quê? A nos policiarmos nas nossas atitudes. Não é isso? Muitos ainda não sabem. E o pior de tudo, acham que ainda estão enganando alguém. Sabe a criança quando vai fazer arte escondida dos pais? Acha que não tem ninguém vendo e fica olhando assim, de cantinho de olho, né? Vai colocar o dedinho ali na tomada, você já falou, não põe o dedinho que você vai se machucar. Aí a criança olha assim e o dedinho vai. Por mais difícil que seja, por mais absurdo que seja, e eu não vou falar para vocês que, nossa, olha o quanto eu sou evoluída. Não, gente, porque a primeira coisa que eu faço também, dependendo da situação, eu julgo mesmo. Eu sou aquela que, se deixar, eu vou passar pelo menos mais uns 500 anos ali no umbral. Minha vaga ali está garantida. Mas eu sei que eu estou no processo de aprendizado. Mas eu também não posso ficar me justificando nisso. Eu preciso fazer um esforço para poder modificar. Talvez eu não consiga chegar lá nos meus 50%, que aí eles falam, olha, tá bom, mas se eu conseguir 10% nessa, eu acho que eu já estou feliz. Pelo menos eu consegui 10%. Mas eu tentei, eu estou me esforçando. Lembra? Meu dever, minha responsabilidade, minha caminhada. E conforme eu vou me reeducando, porque é um processo de reeducação, eu vou reeducando também todo o meu sistema. Todos aqueles que estão à minha volta.
Eu não julgo, eu acolho, eu respeito, procuro ter empatia, eu procuro ouvir mais as histórias. Porque quando aparece alguma situação na minha frente, eu entender que ali existe um ser humano, antes de qualquer coisa, que ainda está em fase de desenvolvimento. Uns um pouco mais, outros ainda lá atrás. Mas é aquilo, é o tempo de cada um. Se Jesus ainda não se manifestou querendo acelerar todo mundo, falar, o tempo está acabando, o tempo está acabando, o tempo está acabando, por que nós vamos ficar acelerando os outros? A gente não ouve muito dizer que a gente educa as crianças através dos exemplos, não é nem da fala, porque as crianças elas repetem todos os padrões que elas veem. Se eu começo a me modificar, quem está me acompanhando começa a se modificar também. E se não se modifica, entende que a tua forma de viver já é outra e começa a respeitar. É uma grande jornada, mas nós precisamos urgentemente, para ontem se deixar, olharmos para quem realmente nós somos. E toda vez que eu pensar em criticar, julgar, apontar, questionar qualquer pessoa, pergunte para si, aonde eu sou assim? Eu não ajo desse jeito. Age. Você só vai parar de agir dessa forma quando você assumir essa parte dentro de você. E quer ver um exemplo? Muito básico, mas é um exemplo que vai pegar. Ninguém gosta de ser roubado, certo? A gente vê os assaltos, a gente fica indignado. Como que uma outra pessoa pode vir e roubar algo? Então a gente julga o roubo. E aí eu falo para vocês, pergunto aliás, o que vocês andam roubando de vocês mesmo? Mas eu não roubo nada. Posso roubar um momento de alegria. Eu posso roubar o meu momento de felicidade. Eu posso roubar a minha saúde, onde eu acho que eu deixando de repente de tomar o remédio que o médico passou, eu vou ficar bem. Eu roubo o meu tempo com a minha família para me dedicar a outras coisas. Existem várias formas de roubo. Só que a gente só olha para um tipo. E o roubo vai ser roubo em qualquer lugar. Não gosto de mentira. Mas eu contei uma mentirinha desse tamanhozinho. Mentira é mentira. Para você pode ser um negócio desse tamanhozinho. Mas quem está recebendo essa mentira pode ser algo deste tamanho. E não deixou de ser uma mentira. Então isso é um exercício diário. Então quando alguém fizer algo com vocês, que aquilo pega vocês, pergunte aonde eu sou assim, mas sejam verdadeiros com vocês. Não é para sair assumindo para todo mundo não, é para vocês. Nossa, eu estou fazendo isso na minha vida e nem percebi. Isso se chama responsabilidade consigo mesmo. Dessa forma, essa trave no olho, como traz o Evangelho, ela sai. E aí eu consigo olhar para o outro de uma forma mais igualitária. Sem este peso do julgamento. Eu vou convidar vocês agora para a gente fazer uma visualização bem rapidinho, aproveitando esses últimos minutinhos. E para vocês mesmos. Então, vou pedir que vocês fechem os olhos
Inspire profundamente, solte o ar. E neste lugar mesmo que vocês estão, vocês vão ver um espelho bonito na tua frente. E esse espelho vai refletir a sua imagem. Olhem para você. Olhem com respeito. Olhem com amor. Olha para a tua história, de tudo que você vivenciou até hoje. E o quanto você se tornou forte, grande, sábio. Sorria para você. E agradeça a toda a tua história. Porque essa pessoa que aparece na sua frente é o teu mais íntimo ser. Perfeito ou imperfeito, este é você. Agora essa imagem vai se tornando num ponto de luz. E vai indo direto no seu coração. E esse ponto de luz dourado enche esse seu coração, te preenchendo, iluminando todas as células do seu corpo. Desde o topo da cabeça até a planta dos seus pés. Neste momento você é uma célula única, vibrando intensamente nessa reconexão com você mesmo. Solte o ar. Inspira profundamente. Vai sentindo esse banco novamente, esse momento do aqui e do agora. E vai voltando. Vão abrindo os olhos, sentindo essa atmosfera novamente. Estão todos bem? Que ótimo. Que vocês possam lembrar que esta luz dourada é a centelha divina que vibra dentro de cada um de vocês. Uma boa tarde. Então, neste momento, nós vamos procurando uma posição ainda mais confortável onde estamos. Após estes momentos de reflexões, vamos nos permitindo neste instante aquietar os pensamentos, deixando que venham os melhores sentimentos. Vamos nos percebendo neste ambiente, nos deixando envolver por essa energia de amor que paira aqui. Agradecer aos espíritos amigos que tão carinhosamente preparam este ambiente. Vamos nos percebendo mais uma vez. Vamos respirando profundamente. E vamos juntos
pensar em Jesus, este Mestre querido que nos acompanha diariamente. Vamos ao seu encontro. Ele nos recebe de braços abertos. Nos deixemos acolher e nos guiar até Deus, Pai de amor, onde agradecemos pela oportunidade da vida e desta existência bendita. E juntos com eles, vamos pedindo para que possam envolver todo este planeta em fluidos que reparam, que reequilibram esta casa que nos acolhe. E juntos com Jesus, com os espíritos amigos que olham por nós, vamos vibrando por todos os espíritos neste planeta, encarnados e desencarnados. Que cada um perceba a presença de Jesus, a intuí-los ao bom caminho. E juntos com Jesus, vamos visitando todas as nações, todos aqueles que governam, que sejam envolvidos por estes fluidos emanados por Jesus, que possam relembrar dos ensinamentos do Mestre e que ao governar possam respeitar, amar e assim estabelecer a paz e o entendimento entre todos. E juntos com Jesus vamos visitando todos aqueles que não têm um lar, que nestes instantes possam ser envolvidos por fluidos que saciam a fome e a sede do corpo e da alma. Que sigam firmes com Jesus a vencer tantos desafios. E agora vamos nos dirigindo a todos aqueles que se encontram enfermos, que através destes fluidos emanados por Jesus possam se sentir melhores, acolhidos. E seguimos juntos com Jesus, visitando todos os lares, todas as famílias, que encontrem na convivência o entendimento, fortalecendo os laços de amor e perdão. E seguimos juntos com Jesus, com alegria, visitando todas as casas de orações, seus trabalhadores, que permaneçam firmes neste trabalho de amor e caridade. E assim, vamos visitando os nossos lares, aqueles que convivemos, os nossos familiares, que recebam a visita de Jesus
e sintam a sua presença a envolvê-los. E se vem alguém em nossos pensamentos, que possamos abraçá-los, levando toda a nossa energia de amor, de otimismo e de força. E então, nestes instantes, nós podemos ir retornando a essa casa bendita. Vamos nos conectando com essa energia novamente, nos preparando para receber os passes através dos médiuns. E então, com respirações tranquilas e profundas, vamos percebendo uma chuva de luzes envolvendo todo este ambiente, nos envolvendo neste momento, envolvendo todos os nossos centros de energia, que vão se reequilibrando, recebendo tudo o que necessitam para o nosso equilíbrio físico e espiritual. E vamos sentindo agora essa energia vibrante no topo de nossas cabeças, no nosso centro de energia, que organiza e que nos conecta a Deus Pai de amor. Vamos sentindo o centro de força frontal, localizado em meio à nossa testa. Que possamos sentir essa energia reequilibrando os nossos pensamentos. E aí sentimos toda a nossa cabeça. Sobre o nosso pescoço, sentimos a região da garganta, o centro de força laríngeo, recebendo essa energia que equilibra todo o funcionamento das nossas glândulas. Sentimos os nossos ombros, os nossos braços, nossas mãos. Tudo está envolvido por essa energia que reorganiza. Vamos sentindo todo o nosso tronco. Vamos sentindo a região central do peito, que recebe agora toda a energia de amor, reequilibrando, restaurando. Então sentimos neste instante aqueles centros de energia localizados em nossa região abdominal. E esses centros de energia nestes momentos são reestruturados, são revigorados, são reequilibrados. E aí vamos até o centro de força que nos dá toda a criatividade, que ela permaneça ao longo do dia, da semana. Sentimos essa energia envolvendo nossas pernas, nossos pés, fazendo o caminho contrário
as nossas pernas, chegando à base da coluna, sustentando, percorrendo nossas costas e chegando novamente ao topo de nossas cabeças, onde mais uma vez nos conectamos a Jesus, aos espíritos amigos e a Deus, Pai de amor. E mais uma vez, com a presença firme de Jesus em nossos pensamentos, rogamos a Ele, como um médico das almas, que possa fluidificar nossas águas e a água de todo este planeta, para que cada ser vivo possa se restabelecer ao entrar em contato com esta substância que nos dá a vida, nos proporciona a vida. E agradecidos que estamos, vamos seguindo ao fim deste encontro com gratidão e dando graças a Deus, graças a Jesus e graças a todos os espíritos amigos. E assim, mais uma vez, concluímos o nosso encontro através da palestra, agradecendo a nossa palestrante por trazer um tema e um esclarecimento tão bom, tão simples e tão profundo. Agradecemos a Jesus, o nosso Pai, por nos trazer até esta casa bendita, onde buscamos nos restabelecer, nos equilibrar, para que continuemos o nosso trajeto em evolução e aprendizado, em fé e em esperança. Estejamos todos nós ligados permanentemente a Jesus e que possamos continuar caminhando, levando os nossos dias através do amor e da confiança que Ele tanto nos dá. Cheguei em casa em paz e muito obrigado pela presença. Bem, hoje é dia de sorteio, né? Todos estão com o papelzinho de sorteio? De luz, paz e amor em Jesus.